Ascensão através de habilidades. Episódio 310. O quinto retorno, Terra, 6. O tempo passou sem nenhum evento particular. Jogadores da Coreia e do Japão tentaram se comunicar com os da China, mas, exceto alguns no modo fácil da classe baixa, não conseguiram estabelecer nenhum relacionamento significativo. Uma semana se passou e a busca começou. A missão especial começa. Na próxima semana, os monstros irão enxamear continuamente. Eles não vão parar, eles não vão descansar. Proteja-se dos monstros que atacam e defenda seu território. Os jogadores da Coreia e do Japão permaneceram firmes em suas posições, enquanto os da China também tomaram seus lugares, preparando-se para os ataques monstruosos. Existem repugnantemente muitos deles. Kim Hwa-yeon exclamou enquanto olhava para as fileiras de pessoas em pé. 100 milhões de pessoas não conseguiriam lutar em um campo de batalha comum. Eles criaram um enorme campo de batalha centrado no Monte Bikido. Com esse número, ela achou que conseguiriam superar o desafio sem muita dificuldade. Assim como ela pensou isso, monstros apareceram. Kougugugung. Ah. O que é isso? Rostos endurecerão. Monstros atacavam além do horizonte. E seus números eram incalculáveis, adequados para 100 milhões de jogadores. Vários monstros que eles nunca tinham visto antes. Eles cerraram os dentes. Todos, preparem-se. Kim Hwa-yeon gritou asperamente. Os jogadores da Coreia pegaram nas armas em formação. E Taizan estava completando sua alquimia. Continuando. Uma luz azul girou em torno de onde os jogadores coreanos e japoneses estavam, melhorando suas habilidades físicas e regenerativas em geral. Lute nesta área, se puder. Criar um território para 100 milhões de pessoas lutarem era impossível com as habilidades atuais de Taizan. Mas pelo menos fazer um para a Coreia e o Japão lutarem era factível. Ah, sim. Obrigado, Taizan. As pessoas agradeceram a Taizan enquanto se preparavam para o ataque dos monstros. Ao contrário dos jogadores coreanos e japoneses que se preparavam para o ataque do monstro, todos os jogadores da China estavam se curvando para Zhenlong. Imperador, por favor, proteja-nos. Na frente do campo de batalha, Zhenlong ficou com uma expressão arrogante. Monstros feios estão se aproximando. A voz suave de Zhenlong se espalhou por todo o campo de batalha. Eis, meu poder. O poder começou a vazar de Zhenlong. As pessoas prenderam a respiração enquanto observavam. Zhenlong mostrou os dentes. Este é o poder de um ser absoluto. Bum! O poder explodiu de Zhenlong. Uma força esmagadora surgiu em direção aos monstros. Kwang! Explodiu como se um meteoro tivesse atingido. Centenas de monstros foram destruídos de uma só vez. Não importa quão excelentes fossem os jogadores, eles não conseguiam igualar esta esmagadora manifestação de poder. O povo chinês ficou surpreso e exclamou em voz alta. Mesmo quando os monstros atacaram, eles baixaram a cabeça e cantaram o nome de Zhenlong. Eles aceitaram sua adoração como se fosse devida. Adore-me, você humilde criatura. Ele apareceu deliberadamente perto dos territórios da Coreia e do Japão. Ele lhes mostrou seu poder, para fazê-los adorá-lo. Taizan era definitivamente forte. Seu poder pode até ser superior ao seu eu atual. Mas quando se tratava de poder destrutivo, a história era diferente. No caso de um jogador regular, eles eram fortes em um para um, mas não conseguiam exercer grande poder contra muitos devido à natureza do labirinto estreito e ao princípio de aquisição de habilidades por meio da experiência. E Zhenlong julgou que Taizan não seria diferente. Ele era forte, claro, mas achava que nunca conseguiria igualá-lo em um campo de batalha tão vasto. Então ele mostrou um nível diferente de poder desde o início. Um poder de amplo alcance que poderia derrubar simultaneamente centenas de monstros. Zhenlong liberou seu poder novamente. Kougugugung. Centenas de monstros não conseguiram nem chegar perto e desapareceram. O povo chinês ficou ainda mais surpreso. Zhenlong sorriu maliciosamente enquanto olhava para trás. Ele viu a reação dos jogadores coreanos e japoneses e seus olhos piscaram por um momento. Uau! Existe outra pessoa tão forte quanto Taizan? Eles ficaram claramente impressionados com o poder de Zhenlong. A destruição e o poder que ele exibiu estavam além do seu alcance. Mas foi isso. Eles não demonstraram mais do que admiração. Taizan observou silenciosamente Zhenlong exercer seu poder. É instável, como esperado. O poder misto e entrelaçado. Ao absorver muitos poderes, Zhenlong inflou os seus próprios, mas a estabilidade e a qualidade eram deploráveis. Se confrontado com um adversário adequado, não haveria necessidade de se defender contra ele. Esse foi o limite de Zhenlong. Ele mesmo não percebeu, mas ao seguir o caminho errado, ele não poderia mais ficar mais forte. E esse poder misto um dia escaparia do controle de Zhenlong, levando à sua ruína. Então ele é um escravo. Ele meramente distribuía poder humilde em troca de vidas como sacrifícios. Um imortal que via os mortais apenas como presas. Taizan avançou. Quando ele pisou na frente das pessoas, monstros avançaram sobre ele. Abrindo suas mandíbulas para devorá-lo, Taizan ergueu o punho. Kwang! Um rugido irrompeu. O alcance de seu soco explodiu todos os monstros dentro dele.
A gama de poder que Taizan liberou foi muito maior que a de Zhenlong. Vendo isso, Zhenlong e os jogadores chineses ficaram chocados. Então, Taizan rolou o pé. Você desencadeou um terremoto. Greham. O chão desabou, como se o próprio chão tivesse desaparecido. Buracos enormes apareceram sob os pés dos monstros. Os monstros se debateram enquanto desapareciam nas profundezas da terra. O silêncio permeou. Em meio ao choque, Taizan moveu-se silenciosamente. Trituração. Ele esmagou a cabeça de um monstro. Balançando o braço, os monstros que entraram em contato foram esmagados e até mesmo aqueles intocados explodiram com o impacto. Os monstros agora visíveis eram no máximo de grau C e bairro Taizan poderia lidar com eles apenas se movendo. Uau! Oprimidos pelo poder formidável de Taizan, jogadores da Coreia e do Japão também avançaram com aplausos. Taizan literalmente possuía um poder divino. E tal ser os estava protegendo. Energizados, eles começaram a derrotar desesperadamente os monstros. Jogadores da China entraram na batalha tardiamente. Para o imperador. No entanto, seus gritos não tinham força. Zhenlong também derrotou monstros com uma expressão severa. Seu poder era certamente tremendo. Mas ao lado dele estava Taizan. Voltarei agora, você cuida do resto. Sim, sim. 10 horas depois, ao cair da noite, Zhenlong deixou o campo de batalha. Com uma expressão severa, ele caminhou em direção ao Monte Biquido. Mesmo à noite, os monstros não paravam de aparecer. Os jogadores, exaustos, se revezaram para derrotá-los. E Taizan nunca saiu do campo de batalha, esmagando continuamente os monstros. No dia seguinte, Zhenlong reapareceu. Ele estava visivelmente mais forte do que no dia anterior. Seu poder combinado havia crescido, mas se tornado mais instável. Ele manipulou de novo? Ele lutou ao lado de Taizan com esse poder aprimorado. No entanto, ele ainda não conseguia igualá-lo. Você ativou Starlight Arrow. Você ativou a separação mágica. Você ativou a aceleração mágica. Dezenas de feixes de luz divididos foram disparados contra os monstros. Taizan cerrou o punho. Você ativou explosão mágica. A luz explodiu. O mundo foi envolto em uma luz branca que cegou a todos. Mal abriram os olhos, todos os monstros que atacavam já haviam desaparecido. A atenção das pessoas convergiu para Taizan. Não apenas jogadores da Coreia e do Japão, mas também da China. Os esforços de Zhenlong, que derrotava diligentemente monstros ao lado de Taizan, foram gradualmente esquecidos. A expressão de Zhenlong tornou-se ainda mais severa. Os jogadores chineses elogiaram-no apressadamente. Mas sua expressão não melhorou. Senhor Taizan, você está bem? Qin Huaiyeon olhou para Taizan com admiração. Taizan estava lutando sem parar há 2 dias. Até mesmo Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok descansaram brevemente devido à exaustão. Mas sua expressão permaneceu inalterada. Não existem monstros fortes de qualquer maneira. Taizan respondeu. Eles eram apenas nota C ou bairro nesse nível. Ele poderia literalmente lutar por anos. Qin Huaiyeon engasgou de espanto. Taizan continuou a lutar. Ele se moveu por todo o campo de batalha, bloqueando quando necessário e salvando vidas. Mas Zhenlong fez pausas no meio. Seu poder estava misturado e entrelaçado. Depois de usado, demorou algum tempo para a energia se estabilizar. Um ser que eles acreditavam ser um deus apareceu, muito mais forte e absoluto. A fé das pessoas começou a vacilar. Um jogador chinês do modo fácil, um servo, soltou um gemido cheio de desespero. Bem na frente dele, um monstro estava furioso. Outros servos tentaram bloqueá-lo, mas como jogadores do modo fácil, eles não tiveram chance contra um grau C. Tudo o que podiam fazer era servir como escudos de carne. Ofegante. Ele se moveu desesperadamente. Não foi só ele. Todos os que lutaram na linha de frente eram servos. Na China, a disparidade de classes era nítida. Naturalmente, as tarefas perigosas eram de responsabilidade dos servos. Os servos lutaram na linha de frente, bloqueando os movimentos dos monstros, enquanto os nobres se juntaram à batalha mais tarde. Naturalmente, inúmeros servos morreram, mas ninguém resistiu. Afinal, eles tinham Zhenlong, um ser absoluto, seu deus. Trituração. Um amigo com quem ele estava conversando ontem morre bem ao lado dele. Crianças, idosos, mulheres, homens, os servos esperavam a salvação numa situação em que a morte não poupava ninguém. Imperador, por favor, salve-me. Mas as palavras não continuaram. Zhenlong nunca os salvou, nenhuma vez. Ele apenas os governou com poder absoluto. Bang. A linha de frente entrou em colapso. Um monstro balançou o braço em forma de chicote. Ele sentiu sua morte iminente. Trituração. Naquele momento, a cabeça de um monstro foi esmagada. Um homem de cabelo preto pousou na frente dele. O servo olhou fixamente para ele. Com os cabelos esvoaçantes, o homem de comportamento frio levantou a mão. Kang Taizan ativou Frozen Word. Kang Taizan ativou a concentração mágica. E um frio intenso varreu. Uma onda gelada avançou. O chão congelou e o ar ficou gelado. O servo gemeu. Todos os monstros que o atacavam congelaram. Centenas de monstros que ele não poderia ter detido sozinho,
Nem mesmo um. O homem que lidou com os monstros seguiu em frente imediatamente. Os servos, que escaparam por pouco da morte, lutaram para se levantar. Kang Taizan? Eles também sabiam o nome do homem. Zhenlong proibiu conversas com pessoas de outros países, mas não podia controlar as pessoas que observavam a comunidade. Eles viram muitos discutirem a força de alguém chamado Taizan. Um homem forte, mas eles pensaram que ele não conseguiria alcançar Zhenlong. Esse foi o poder absoluto que Zhenlong demonstrou. Mas o servo estava prestes a tocar o gelo que havia congelado as linhas de frente quando recuou em estado de choque. Mesmo sem tocá-lo, as pontas dos dedos congelaram. Chegar mais perto significaria que todo o seu corpo congelaria, custando-lhe a vida. Mesmo com seu poder escasso, ele podia dizer que o poder de Taizan superava o de Zhenlong. Zhenlong não o salvou, ele apenas governou com poder. Mas Taizan o salvou. E seu poder também estava acima do de Zhenlong. O objeto de sua fé começou a vacilar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.